Vai chegar um tempo em que ele vai ter que prestar contas a Deus, vai ter que comparecer perante Deus e prestar conta pela vida que viveu. Aleluia, Deus. O filho não leva ou não responde pela iniquidade do pai ou pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Aleluia. é um Deus justo. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, E, Deus. aleluia, todos nós havemos de comparecer perante Ele Aleluia. para poder, Glória a Deus. aleluia, É, sermos julgados. Aleluia. É o que a Bíblia verdade. ensina. É isso que o Evangelho ensina. Porém, Meu Deus. nós também lemos aqui que Deus não tem prazer É verdade. em castigar o homem. Deus não tem prazer que o homem morra no seu pecado. Muito pelo Aleluia. contrário, o texto que nós lemos diz Aleluia. que Deus deseja que ele se arrependa Aleluia. Aleluia, e Deus. viva Glória a e tenha Deus. vida. Louvado Glória seja o a nome Deus. do Senhor. E a palavra de Deus vai nos revelar, vai nos ensinar que Deus, além de desejar isso, Ele proveu ao homem meios de que ele possa se salvar, possa se arrepender. Aleluia. Glória a salvar do Deus. seu Glória a pecado. Deus. Sim, Deus. Isso denota o amor de Deus, o grande amor de Deus Verdade. pela humanidade. Deus Aleluia, ama, Deus. aleluia, a humanidade, Glória a apesar Deus. dos Glória a nossos Deus. pecados. Ele não Aleluia. tolera o pecado, ele não aceita o pecado, Aleluia, mas Deus. deseja que o homem se arrependa para que seja É, salvo. aleluia. Aleluia, Glória Deus. seja o nome do Senhor. Então, é necessário que o homem se arrependa. Aleluia, Esse Deus. é um fato que nós não podemos, aleluia, ignorar. É verdade. Porque a Bíblia vai dizer que Ô, general. sem arrependimento não há, aleluia, perdão de pecado. Nós lemos É o verdade, texto Senhor. que foi lido pelo Leonel, Aleluia, tá? Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 19, Pedro diz o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Só há Deus. perdão de pecado quando o homem se arrepende e se converte. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Aleluia. Senhor, ou seja, muda a glória. sua trajetória, muda Aleluia. a sua Deus, aleluia, a sua vida. É dessa Aleluia, maneira Deus. que Deus perdoa o homem. Nós lemos aqui. Se o homem se arrepender, se o pecador se arrepender, Aleluia, Deus. Deus falando através do profeta de todos os pecados que ele cometeu, Aleluia. não haverá condenação para ele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus Glória a o Deus. perdoará. O texto diz isso. Aleluia, Deus o perdoará. Deus. Aleluia, E ele, pela Deus. justiça que passaram a praticar dali por diante. É verdade, Senhor. Esse mesmo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. Glória a Eu queria Deus. chamar a tua atenção para isso. Aleluia, Deus. Ouvinte da palavra de Deus. Porque eu não Aleluia, sei quem é Deus. você, eu não conheço você, mas Deus conhece. Aleluia. Deus sabe. Glória a Deus. Aleluia, quem é você? Deus conhece a sua vida. Deus Sim, sabe, Deus. aleluia, como Alcança, você Pai, conduz a sua alcança, vida. E o nosso desejo aqui, através desse trabalho, é que o Espírito Santo alcance teu Aleluia. Aleluia. Glória a e Deus. leve você a refletir, a pensar É verdade. sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus deseja para você. Trabalha sobre esses corações, Senhor. Em Aleluia. Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 17, 30, está escrito o seguinte, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, que se convertam. Aleluia. Deus deseja que o homem se arrependa, que reconheça o seu pecado, se arrependa, Aleluia. para que ele seja salvo. É o que a palavra de Deus declara, é o que a palavra Aleluia, Deus. Deus não tem prazer, aleluia, em que o homem morra nos seus delitos e vá para o inferno. É Porque verdade. é o que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia, Deus. Glória a Se Deus. não nos arrependermos, se não reconhecermos a Jesus Aleluia, Deus. como nosso único, suficiente Salvador, se não nos convertermos, Aleluia, não haverá perdão de pecado. É O verdade. homem Aleluia. certamente será lançado no inferno. Aleluia. É o que a palavra de Deus nos assegura, irmãos. Foi por isso que Jesus entregou a vida dele, aleluia, naquela cruz. Louvado seja Deus. O perdão dos pecados, ele só é concedido através da fé no sacrifício que Jesus Cristo efetuou naquela cruz, entregando a vida dele para morrer em nosso lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória É a Deus. assim que opera
a salvação. Jesus assume a culpa do nosso pecado quando morre na cruz. E nós recebemos a justificação diante de Deus quando nós reconhecemos que somos pecadores. E Aleluia. recebemos a Cristo como nosso Salvador, porque Cristo ele assume, ele recebe a culpa dos nossos pecados naquela cruz. É e dessa verdade. forma de Deus nos justifica. Os Aleluia. nossos Glória a pecados Deus. são lançados sobre Jesus. Aleluia, Deus. Para que nós sejamos justificados. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Canceladas as nossas transgressões. Aleluia, Deus. Glória a Então é Deus. necessário que o homem se arrependa. Aleluia, Deus. Sim, É Deus. necessário que haja Haja arrependimento. arrependimento. Eu gostaria Aleluia. de Glória a usar Deus. 2 exemplos para explicar o que nós estamos dizendo aqui. Aleluia, Deus. O primeiro exemplo é o de Pedro. Aleluia. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus Cristo foi preso, o apóstolo Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes. É verdade. O texto vai dizer isso claramente. Pedro havia dito: não, Senhor, eu nunca te negarei, ainda que eu seja necessário dar a minha vida por ti, eu nunca te negarei. Aleluia. Mas quando Jesus foi preso General. e Pedro foi confrontado, ele negou a Jesus as 3 vezes. Aleluia. E ele foi tomado por um sentimento de remorso muito grande, né? Uma tristeza muito grande no seu coração, porque quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou e ele se lembrou do que Jesus Meu tinha Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Ele Deus. ficou com aquela Aleluia. angústia no coração, Sim. Aleluia. porque havia pecado contra o Senhor, havia